Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Collencast. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta um sonho de muitos adolescentes e, ao mesmo tempo, gera muitas dúvidas nos pais. Como escolher o intercâmbio ideal para o seu filho? E para falar sobre isso, vamos receber hoje o Dave Flores, da Intercampus, especialista em programas internacionais para adolescentes. Dave, seja muito bem-vindo. E para começar, como os pais podem identificar qual é o destino mais adequado para o intercâmbio do seu filho? Conta para gente. Olá, Ju, muito bom dia, é um prazer estar aqui, obrigado por me receber. Então, a gente já começa com uma pergunta muito boa, né? Porque eu acho que tem diversas formas de entender quando é o momento certo e qual é o destino correto, né? Então, eu acho que a primeira coisa é entender o momento que o seu filho, a sua filha está, em relação à integração com os colegas de sala de aula, em relação à comunicação, independência, e eu olho para esses aspectos justamente para que quando essa criança chegue no país de destino, ela consiga aproveitar, né? Então, daqui a pouco, assim, às vezes a gente atende crianças de 11, 12 anos que a gente vê que ainda estão muito apegadas aos pais e a gente faz uma sugestão até interessante, né? Que era tipo, vamos promover alguma viagem dentro do Brasil, né? De repente passar uma semana com os tios, só para que a criança tenha essa experiência de como vai ser, né? E a partir do momento que a gente tem essa independência, a gente pode começar a olhar o destino, né? Aqui na Intercampus a gente trabalha com campos na Inglaterra, na Bélgica, na França, na Escandinávia. Então, tem várias opções, né? E aí tem crianças que já chegam pra gente com um sonho montado, né? E, meu sonho é conhecer Londres. Ou às vezes a gente senta e procura fazer algumas perguntas para entender qual é a preferência. Mas tendo esses países diferentes, a gente consegue também atrair diferentes perfis de adolescentes. E me conta quais são os principais fatores que você considera importante na hora de recomendar um intercâmbio para a família. Olha, eu penso em duas formas, Ju. Primeiro, eu gosto de entender se essa criança já teve alguma experiência no exterior antes, né? Se já teve férias com a família, se vai ser um primeiro contato, né? Até para entender se é melhor que ela vá de forma independente ou também com um grupo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é entender que experiências ela já teve, se vai ser uma primeira viagem, se já teve viagens dentro do Brasil, e também entender o nível de inglês para a gente poder sugerir o melhor curso, né? É muito interessante que no mundo do intercâmbio, ou melhor, quem não está no mundo do intercâmbio, às vezes pensa, eu quero aprender inglês, então qualquer curso de inglês é o suficiente. E não, a gente que está do outro lado, criando programas, desenvolvendo programas, a gente consegue ver que tem cursos de inglês geral, cursos com foco. Muitas vezes o pessoal com 16, 17 anos já quer dar uma olhadinha no horizonte acadêmico, então a gente já consegue pensar também num curso que seja preparatório para a universidade. Tudo para que naquelas 2, 3, 4 semanas ou meses que a criança fique no exterior, a gente consiga dar para ela o máximo de ferramentas para que ela volte ao Brasil, né? Com todos os recursos que ela precisa para dar aquele próximo passo. Sem dúvida, é muito importante a gente pensar na questão da segurança do aluno, na tranquilidade dos pais também. Eu acho que o que você falou aí é sensacional, porque o aluno precisa ter um perfil, mas a família como um todo também precisa. Porque o intercâmbio é importante não só para o aluno, como para a família que está enviando, né? A família precisa estar em paz, gente, com o coração em paz, e eu também que venho de intercâmbio preciso estar em paz aqui. Então, a gente não vai ofertar uma coisa que não seja de acordo com o perfil do aluno, né? Isso é muito importante. E tem o perfil realmente, que é o perfil individual, e tem os alunos que têm perfil de programa em grupo, que é um programa muito tranquilo também, né, Dave? Que tem uma estrutura legal, e para os pais que são muito inseguros de achar que o filho viajando sozinho ainda não é o momento, então realmente é uma estratégia sensacional aí para enviar os alunos na modalidade em grupo. Dave, agora sobre destinos. Londres é uma cidade maravilhosa, né? Não preciso nem falar. E costuma ser um dos destinos mais desejados. Me conta por que ela é tão indicada, principalmente para quem vai fazer a sua primeira experiência internacional. O Reino Unido como um todo é um lugar muito especial. Eu sou privilegiado e até bias, né, para falar disso, porque eu moro já no Reino Unido há quase 10 anos. E assim, muitas vezes, quando a gente fala de Reino Unido, as pessoas se referem apenas a Londres, né? Então eu sempre quebro isso em duas partes. Primeiro,
Londres é incrível, né? É a capital não só do Reino Unido, né, da Inglaterra, mas também como é uma das grandes capitais europeias, né? Uma das principais, junto de Paris, junto de Roma, enfim, destinos incríveis e ímpares, né? E tem muita coisa legal para explorar também fora de Londres. Mas eu acho que assim, pela sua popularidade, pelo tamanho da cidade, pelos recursos, né? E até assim, por toda uma questão da mídia, né? Londres, por muito tempo, foi mostrado em filmes, é uma referência, né, dentro da língua inglesa também pela sua tradição. Então, assim, é muito comum que as pessoas pensem em Reino Unido falando de Londres, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que tem essa experiência, que vive um pouco disso, merece, né, ter um gostinho dessa cidade. Então, assim, nós temos programas que, embora você tá dentro de uma cidade, né, que é super cosmopolita, super internacional, gigantesca, né, quase aí do tamanho de uma São Paulo, a gente consegue programas onde as crianças conseguem ir caminhando para a escola, onde elas conseguem estar numa acomodação residencial perto de outras famílias, né? Então, assim, embora você tá numa cidade que é gigantesca, que nunca para, a gente também consegue trazer um senso de tranquilidade, até para os pais não se preocuparem também, né? A gente entende que quando existem programas onde os alunos têm que, às vezes, pegar o metrô, ficar 30, 40, 50 minutos, ou eles estão em endereços distintos, então, meu melhor amigo está morando a 40 minutos daqui, às vezes no tempo livre eles acabam não conseguindo se juntar, que pode ser uma frustração. Então, acho que assim, mais do que escolher Londres é conseguir estar num programa que ofereça Londres com estrutura, Ju, eu acho que para mim isso é fundamental. Então, é conectar esse sonho que o cliente traz às vezes, e pegar o melhor da cidade para ir ao encontro das expectativas, né? Porque sendo uma cidade tão grande, infelizmente, né, às vezes, em função do metrô, do tempo que o aluno chega para ir para a escola, para acomodação, pode gerar um pouco de frustração. Então, nosso foco é sempre estar ali na Zona 1, no centro, para que o aluno tenha o melhor recurso assim da cidade. Perfeito, Dave. Realmente, Londres é uma cidade enorme e uma das coisas que a gente fala é que normalmente as escolas estão numa região central e as famílias estão numa região residencial. Então, são longas distâncias. Então, quando se trata de Londres, eu realmente não recomendo que fique em casa de família em função dessas distâncias, que a gente pode chegar aí até 90 minutos, né, de trajeto de um destino para o outro. Então, realmente, ou fica numa residência estudantil bem próxima da escola, ou fica hospedado dentro da escola, né, numa boarding school, e é aí que é o mais indicado realmente. No Reino Unido, quais os destinos que vocês têm escolas? Então, Ju, a gente tem um campo oficial, né, um summer camp, como a gente fala, que está em Londres, né, e como eu te comentei, eu acho que uma das grandes vantagens de trabalhar com intercâmbios nesse aspecto é o fato de que a gente está na Zona 1, então tanto a acomodação quanto o curso ficam na região mais central da cidade, os alunos hoje caminham de 12 a 15 minutos para acessar a aula, né, restaurante, café da manhã, jantar, tudo já incluso e tudo na mesma região. Então, em momento algum, o aluno tem que sair dessa região para fazer algo básico, né? O que a gente faz, e faz muito bem, que é explorar a cidade, é bater muita perna, para ir, então, fazer a visita de vários pontos, né? Como a London Eye, como conhecer os estudos de Harry Potter. Então, em Londres, a gente tem a nossa grande operação. A Intercampus também opera, né, principalmente com grupos, em diversos destinos, né? Então, por exemplo, nós temos grupos que fazem excursões para Edimburgo, ou que fazem programas em Manchester, em Liverpool, Brighton. É muito mais uma questão né, do cliente te trazer essa demanda, né, Ju, e você nos dizer, David, estamos pensando agora em ter um grupo que vai a Liverpool, ou a Brighton, ou Edimburgo. Então, a gente ouve essa demanda, fala com os nossos parceiros locais e monta um programa específico para aquele cliente, né? Funciona muito bem com as escolas, com as cidades, então dá muito certo essa parceria. Ai, que delícia! Ter um programa preparado especialmente para você não tem preço. Dave, em Bruxelas. Bruxelas é um grande diferencial, né? Tem possibilidade de viagens internacionais durante todo o programa. Como que funciona e qual é o impacto desse destino na vivência do adolescente?
Bruxelas tem meu carinho todo aqui nesse programa. É um programa novo, é um destino novo também, não só para os alunos, mas na própria indústria, né? Por muito tempo, a indústria de intercâmbio, ela ficou muito focada em países, em destinos focados somente na língua nativa, né? E o que aconteceu? A gente foi vendo que algumas crianças, né, por já estarem em escolas bilíngues, já chegavam às vezes com o inglês bastante avançado, e o que essas crianças estavam procurando era muito mais a prática do inglês do que necessariamente o aprender o inglês do zero. Então, a parte da experiência, do destino, de explorar, começou a ganhar uma relevância muito grande entre os pais, entre os professores, nós, agentes de intercâmbio, né? Então, a gente está sempre pensando no melhor destino, e Bruxelas é um lugar incrível, porque quando o assunto é explorar, né, é um destino que não deixa nada a desejar, né? Então, em função da sua localização geográfica, Bruxelas está muito próximo hoje da Alemanha, de Luxemburgo, da França. Então, um grande diferencial desse programa é que o aluno venha praticar inglês com a gente, né? Nós temos cursos em todos os níveis, então ele não precisa se preocupar se fala pouco, se fala muito, se vai começar do zero. Vai praticar com várias crianças e vai poder viajar, né? Eu acho que o grande diferencial desse programa é o fato de que, além de a gente explorar vários lugares, né, cidades cênicas dentro da Bélgica, o aluno tem essa possibilidade de ir para vários outros países no final de semana, totalmente, né, com tudo já incluso no programa. Então, não é algo que os pais, né, ou você, Ju, tenha que se preocupar em quanto mais custa. Não, já é parte do programa. Então, é uma experiência internacional real para os alunos. E completa, né? Sim. Dave, agora vamos falar de outro destino que é sensacional. Como você falou, Bruxelas, a Intercampus é a única escola que eu tenho em Bruxelas. Então, gente, se você quer ir para Bruxelas, com a Intercampus, fica de olho aqui nesse episódio. Tem o próximo também, tá aqui nessa playlist. Fica de olho, assista tudo e saiba tudo sobre a Intercampus de Bruxelas. Agora nós vamos mudar para os Alpes franceses, que é um outro destino dos sonhos, né? E é um programa muito especial. Qual que é o perfil do aluno para esse destino, Dave? Ju, vamos então falar dos Alpes franceses, que é outro lugar incrível, super cênico. E aqui a gente acaba recebendo um perfil muito distinto de alunos, né? Que são os alunos mais aventureiros, né? Em função de nós estarmos, né, nos Alpes franceses, na região mais montanhosa do sul da França, a gente gosta muito de receber alunos aqui que gostem de natureza, né? Que queiram explorar. E as atividades, elas refletem muito, né, essa identidade do programa. Então, os alunos vão fazer tours de bicicleta, vão fazer caminhadas. A gente tem a opção para os alunos de 15, 16 e 17 anos de participar de um Go Ape, né, que na verdade é um parque muito próximo de onde a gente tem a nossa escola, onde os alunos fazem atividades radicais, né, sempre acompanhados, com muita segurança, mas eles vão ter a oportunidade de escalar, de fazer trilhas, de fazer rafting, de fazer várias coisas, né, que, enfim, trabalham autonomia, trabalham o trabalho em equipe, então é muito bacana. Além de vários workshops, né, uma das coisas que eu estava conversando com o time aqui, que a gente estava organizando para julho desse ano, o pessoal vai fazer um workshop, Ju, de cheese making, né, de como fazer queijo. Então, assim, que é uma coisa super característica da região, né? Muito também já indo para a parte da Suíça, né? Onde se come muito fondue, a cultura do queijo é muito forte. E eu disse, gente, eu queria, assim, ó, me infiltrar entre os alunos para fazer parte, porque eu disse, poxa, eu adoro queijo. Então, assim, é uma das atividades, né? E tem várias outras. Então, esse é um programa que eu poderia falar o dia todo aqui. Ô, Dave, você falar de queijo para mineiro, você está brincando, né? Exato. A gente come pão de queijo com queijo, passa requeijão aí. Muito legal. Agora um assunto sério, que é a questão da segurança, né? Isso aí mexe muito com o coração dos pais. Como que a Intercampus trabalha esse cuidado durante toda a viagem? Ju, então, esse é um assunto super sério, né? A gente está aqui rindo, conversando e se divertindo, mas assim, quando chega no assunto de segurança, a gente leva isso muito a sério em todos os campos, né? Todas as operações que a gente tem na França, na Escandinávia, Londres, Bruxelas, a gente tem membros do nosso time, né, que estão disponíveis e supervisionando os adolescentes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu brinco aqui, né, que a gente fica 25 horas por dia, 8 dias por semana, se precisar, porque o pessoal tá sempre em cima, né? Então, assim,
desde a recepção dos alunos no café da manhã, né, durante as salas de aula, levar para o almoço, né, que em alguns dos campos a gente tem o almoço servido junto das aulas, em outros a gente tem que caminhar 5, 10 minutinhos para ir até o restaurante, mas assim, o time da Intercampus está sempre presente, né, nas atividades principalmente, né, então se os alunos tiverem que fazer algum tour, a gente também trabalha muito próximo, Ju, dos professores, né, e líderes que às vezes acompanham o aluno, então vamos dizer que vem um grupo do Brasil com 10 crianças e um professor, a gente está sempre trabalhando junto com aquele professor, aquela professora, para entender também as necessidades individuais de cada aluno, né, então para garantir que está todo mundo se integrando, ou às vezes tem algum aluno que fica um pouquinho mais quietinho, né, sempre respeitando o espaço do adolescente, mas também a gente pergunta para o aluno, pergunta para o professor, né, o que a gente pode estar fazendo para garantir que todo mundo se sinta, né, confortável e também respeitando o espaço de todo mundo. Mas quando o assunto é segurança, principalmente porque a gente leva o pessoal para o centro da cidade para fazer várias atividades, então nós temos, assim, um time bem grande que opera em todos esses lugares, e a gente também tem os nossos diretores, né, nós temos 3 diretores hoje na Intercampus, e durante o mês de julho, que é quando a gente recebe maior volume de alunos, eles estão no campo também, né? Então eles se revezam, mas todos passam, né, por todas as nossas operações, e é também uma característica da Intercampus, né, Ju? Porque se qualquer alteração, né, a gente precisa fazer, qualquer mudança que é solicitada por vocês, a gente faz na hora, né? Não tem, manda um e-mail para o fulano, ou vamos, enfim, te mandar para o nosso call center que está em outro país, não. Né, você solicita a mudança, a alteração, e dentro do nosso poder a gente já organiza isso em questão de 1 ou 2 dias. Sensacional, Dave. E aí eu queria falar com os pais que estão assistindo a gente aqui. É por isso que a gente tem essa conversa com vocês e com a escola. Para que vocês nos conheçam, para que vocês conheçam a escola, para que vocês saibam quem está por trás de toda operação que acontece quando seus filhos estão lá. Eu jamais indicaria uma escola que eu não tivesse esse suporte tão próximo. Eu sei que, em caso de necessidade, o Dave está aí, sempre que precisar ser acionado, né? Igual ele falou aí, 25 horas por dia, 8 dias na semana. Então, realmente, esse é um diferencial enorme, porque isso traz tranquilidade para vocês e traz tranquilidade para mim também. Porque a gente sabe que imprevistos acontecem dentro da nossa casa, inclusive, que a gente não tem governabilidade sobre eles, né? Então, quando isso acontece e que não está próximo de nós, a gente precisa ter pessoas de confiança que agem imediatamente para tentar resolver o problema, né? Então, é por isso que a gente está aqui, para trazer as pessoas que estão envolvidas nesse processo todo aí das escolas. Então, a Intercampus realmente é uma escola que traz esse diferencial. E eu queria saber, continuando nessa parte aí dos acampamentos, dos adolescentes, a gente tem a parte de aulas, tem a parte de passeios também, algumas viagens, inclusive. Eu queria entender como que funciona a parte do deslocamento. Como que funciona? O aluno vai sozinho, o aluno vai em grupo, o aluno tem acompanhamento, tem um transfer. Como que funciona isso aí? Então, Ju, essa pergunta é super importante, né? Porque às vezes a gente fala muito do programa, daquela programação de segunda a sexta, o que vai acontecer, para onde vai viajar, e às vezes a parte mais importante é como é que o aluno vai sair de casa, né? Então, sempre respeitando as duas modalidades, tem pessoas que fazem esse passeio em grupo, então, por exemplo, se a Ju e a Colin estiverem organizando um grupo de 10, 15 alunos, a Ju vai cuidar, né, do processo até a chegada, vamos dizer aqui em Bruxelas, por exemplo, mas a gente está sempre trabalhando juntos para entender, né, os dados do seu voo, o horário de chegada. Já no programa está incluso, Ju, os transfers, né, para que o aluno chegue do aeroporto e vá diretamente até a acomodação, sempre com pessoas que a gente confia, né, são empresas que oferecem essa segurança. E, assim, toda a jornada do aluno até a acomodação, até a sala de aula, ela é feita com pessoas, né, que têm a certificação e o cuidado para lidar com menores de idade, né, isso é super importante. A gente chama aqui no Reino Unido, na Europa, de DBS, né, então a pessoa tem que ser DBS checked, então ela tem que ter essa certificação para que ele tenha acesso, né, a lidar com menores de idade. Além disso, a gente está sempre, né, de formas mais informais, então pelo WhatsApp, sempre, né, falando com a Ju, falando com os professores, a gente pede esse contato para que, assim, meu voo atrasou, e era para ser um carro branco que foi me buscar no aeroporto, era um carro amarelo. Coisas pequenas,
né, mas que a gente sabe que são esses detalhes que podem causar confusões, que podem causar toda a diferença, né? Então a gente cuida muito para que os alunos se sintam seguros. Uma vez que eles estão com a gente na residência, Ju, a parte de deslocamento, tudo é responsabilidade nossa, né? Todas as atividades são pensadas para entender se o aluno tem que caminhar, por onde ele vai caminhar, né? Eu acho que todo mundo que trabalha na indústria, que recebe alunos de 30, 40, 50 alunos, a gente sabe que às vezes até assim, uma caminhada ao redor da quadra tem que ser pensada para que vai ter uma sinaleira com um bom espaço de tempo para que todos os alunos passem, porque a gente não pode se acumular nas calçadas, né? Então tem que estar sempre garantindo que exista um flow. Então tudo é pensado, desde as atividades até o deslocamento, como a gente vai fazer. Esse grupo aqui é maior e a gente tem que atravessar a rua e pegar um metrô, por exemplo. Então a gente vai ter membros do time extras alocados para esse tipo de atividade. Então, assim, pais que talvez ainda estejam inseguros, fiquem muito tranquilos que a gente cuida de cada detalhe, né? Se o aluno está viajando pela primeira vez, procure um consultor de confiança, né? A gente já vem conversando aqui há um bom tempo, eu tenho certeza que todo mundo que trabalhar com a Ju vai ter uma experiência muito positiva. Então, assim, procure esse aconselhamento perto de casa, né? E ajuda da mesma forma, eu sei que vai trabalhar somente com escolas e parcerias que exista confiança, né? E parece uma coisa, às vezes, até lúdica de se falar, mas é muito importante, porque na hora da complicação, né, que você ter o WhatsApp da pessoa, que você ter esse contato, é muito importante. Eu acho que, assim, pais, mães e cuidadores que estão no Brasil, né, além da Ju, vocês podem contar comigo também. Eu acho que o fato de ter alguém que fala a língua, né, e vem dessa realidade é muito útil, além do fato de que a gente está sempre se comunicando, né, com os professores, com os agentes, com os pais. Então, a gente manda foto, a gente manda vídeo, né, qualquer atividade que aconteça diferente, a gente está, olha só, esse aluno que estava aqui um pouco mais tímido, olha como está integrando com os outros, olha como está conversando, né, tá tagarela. Então, tudo isso a gente cuida, né, a Intercampus não é uma empresa gigantesca, nós não queremos estar num nível onde nós fazemos 400, 500 alunos, nós gostamos de trabalhar com números menores, justamente porque a gente gosta de saber o nome dos alunos, entender a razão pela qual ele ou ela veio passar o verão com a gente, né? E para a gente é uma alegria saber que a maioria dos alunos que estão com a gente hoje são alunos que estão retornando, né? Que foram a Londres e agora querem ir para Bruxelas, ou foram para a França e agora querem ir para Londres. Então é uma relação muito muito genuína, muito honesta que a gente tem com os agentes e as famílias. Isso é muito bom, Dave, porque a gente sabe que os nossos alunos não são mais um. Eles são João, a Maria, o Pedro, são pessoas que estão ali, né, com dificuldades, com valores, com possibilidade de desenvolvimento, e isso tudo é muito legal. David, de que forma o idioma é realmente absorvido no dia a dia, além do ambiente de sala de aula? Gosto muito dessa pergunta, como a gente até comentou em um dos nossos papos anteriores, né, a gente fala tanto da experiência e o inglês, né, que no início era o objetivo principal, né? Eu sempre digo, o aluno que tem essa experiência internacional, ele aprende tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes o inglês virou quase um brinde, né? Tipo, eu fui lá fora, eu vi outro país, eu vi outras realidades, fiz um monte de amigos, e de quebra, voltei falando inglês. Então, assim, isso não acontece por acaso, tá? A gente desenha um programa muito focado em trabalhar a base da comunicação dos alunos, né? Eu acho que um diferencial gigantesco da Intercampus é conseguir aliar o estudo do inglês com destinos muito únicos, né? Então, Bruxelas, Alpes franceses, Escandinávia, Londres, e a gente pensa em perguntas, a gente pensa em tarefas em sala de aula para que o aluno se sinta confortável em interagir, iniciar outras conversas. E uma coisa que é muito legal, à medida que o aluno vai conhecendo pessoas de outros países e se interessa pela cultura, pelo comportamento, pela língua, ele tem que buscar inglês e recursos para conseguir iniciar essas conversas, né? Então, por exemplo, eu quero saber o que os italianos comem no dia a dia, eu quero saber um prato típico da Espanha, eu quero saber um prato típico da Geórgia, por exemplo. Então, o aluno tem que pensar, e ele tem todo o nosso suporte, né, dos membros de staff, da segurança, dos professores, nós líderes, né, para que ele consiga ter, né, essa pergunta pronta, ter todo o vocabulário, e assim, é muito natural esse processo de desenvolvimento. É feito através das amizades, das conexões mesmo. Isso é a maior riqueza do intercâmbio, né, David?
Como que o contato com novas culturas, rotinas e pessoas impacta a autoconfiança do adolescente? Eu adoro isso. De novo, né? Nada acontece por acaso, né? A gente monta um programa com atividades para que os alunos estejam se integrando o tempo todo. Então, acho que assim, é muito comum que nos primeiros 2, 3 dias a gente veja alunos, principalmente quem viaja em grupo, né? Que queira se fechar com o grupo, até porque às vezes no processo ali de aeroporto, de conexão, né? De tomar um café no aeroporto, às vezes uma amizade já nasce, né? E aí, às vezes, nos primeiros 2, 3 dias, o pessoal fica um pouco mais próximo dos professores, do líder, e se sente um pouco tímido de interagir com outras culturas, mas à medida que a gente vai trazendo novas atividades e que as crianças vão se expondo, esse elemento de curiosidade vai acontecendo também. Nossa, o pessoal da Geórgia está falando uma língua diferente. Nossa, o pessoal da Espanha é um pouquinho diferente do pessoal da Argentina. Quero entender por quê. Né? Então, assim, todas as atividades são pensadas para que essa curiosidade sobre o outro exista e, naturalmente, então, as conversas começam a nascer. Com as conversas, o aluno começa a procurar mais vocabulário para conseguir sustentar essas conversas, e isso reflete um ganho de autonomia muito grande. Então, acho que, assim, esse contato com novas culturas, ele bate de frente, assim, ele gera uma autonomia, uma confiança muito grande dos alunos, porque eles voltam para casa pensando, nossa, se eu conseguir fazer isso, interagir com esse amigo, criar essa conversa, o que eu não posso fazer? Nada, né? Então, entende que através da educação e da comunicação clara, ele consegue atingir grandes objetivos e conectar com outras pessoas. Até mesmo a questão do sotaque, né, Dave? Eu falo que a gente tem muita vergonha, a gente chega muito travado, né? Por causa do sotaque brasileiro. Mas aí, quando a gente chega lá e vê o sotaque italiano super carregado, o sotaque asiático super carregado, né? O sotaque árabe super carregado, você fala assim, gente, o meu sotaque é só mais um no meio do mundo, né? Então, assim, isso aí deixa a gente numa situação confortável. Fala assim, não, o meu inglês é um inglês como qualquer outro, com um sotaque diferente dos outros, mas a gente se comunica, né? Isso é muito legal. Então, eu falo que a gente destrava mesmo. E quando a gente vai com um nível melhor de idioma, aí a gente vai para fazer amizade, a gente vai para conhecer gente, conhecer cultura, conhecer lugares, porque a gente não fica tão preso naquela questão, nossa, eu preciso saber fazer isso, eu preciso saber pedir uma água, eu preciso saber perguntar onde fica um banheiro. Não, você já chega sabendo esse básico. Então, você vai ali, você fala, não, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso conhecer os lugares, eu preciso conhecer as culturas. Então, assim, o mundo se abre, a magia acontece e é maravilhoso. Eu sou muito apaixonada por intercâmbio em qualquer idade. Dave, e você percebe o reflexo dessa experiência nos estudos, na carreira e até nas escolhas futuras dos alunos? Ju, com certeza, eu concordo com tudo que você vem trazendo, né? Desde a questão do sotaque, eu acho que é importante a gente ter uma comunicação clara, né? E é muito legal isso, né? De ver que outras culturas também têm sotaque, e que existe um inglês que é internacional, né? Onde todo mundo se conecta, se comunica, e eu acho que esse aprendizado, essa experiência como um todo reflete, sim, né? Voltando agora para a tua pergunta, na questão da carreira, porque eu acho que todo país tem isso, né? Tem algumas indústrias que se destacam, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma agricultura muito forte, a gente tem uma engenharia muito forte, a gente tem uma medicina, né, que é referência em vários países, e naturalmente as nossas crianças crescem às vezes achando que são só essas profissões, né? São só esses caminhos que podem realizar elas no futuro enquanto adultos. Eu acho que a gente viajando e explorando outros destinos, outras estruturas, outras sociedades, outros meios de transporte, eu sinto que, assim, é muito natural que as crianças começam a perceber que, tipo assim, nossa, eu posso trabalhar aqui também, nossa, tem um profissional que faz isso, nossa, tem um profissional que cuida daquilo, né? Então, assim, a gente percebe, principalmente assim, por exemplo, um exemplo prático, real e que eu gosto muito, né? Nós não temos tantos trens no Brasil, né? Diferente da Europa, né? Onde você pode, com muita tranquilidade, se conectar numa cidade a outra, de um país a outro, seja dirigindo, seja de trem, voos rápidos. E aí a gente vê os alunos às vezes falando, nossa, né? O pessoal opera trem, nossa, tem engenheiro de malha ferroviária. Então, assim, coisas que de repente nem existiam na realidade daquele aluno, mas que eles voltam para casa questionando e pensando, né? E mesmo assim, nessas profissões mais tradicionais que a gente mencionou no começo,
eu posso fazer uma parte da minha faculdade de medicina fora, né? Eu posso fazer uma engenharia e fazer um momento desse curso, ou um mestrado, uma especialização nesse país que eu vim e gostei tanto, né? Ou daqui a pouco o aluno nem percebe que, tipo assim, Bruxelas pode ser referência numa área de estudo que ele ou ela são apaixonados. Então, assim, tem muito para explorar, e eu realmente percebo que as crianças voltam para casa com essa ideia de que, assim, o céu é o limite mesmo, sabe? Que delícia, Dave. Deixa uma mensagem final para as pessoas que estão aí nos assistindo. Então, para todo mundo que ouviu a nossa conversa, eu quero deixar aqui esse convite para que vocês venham nos visitar, né? Seja em Bruxelas, em Londres, na Escandinávia, nos Alpes franceses, em qualquer um desses destinos, a gente vai estar lá para receber vocês. Vai ser uma experiência incrível, uma experiência única. Então, falem com a Ju para que ela organize, possibilite tudo isso. E se precisarem de qualquer coisa, a gente está sempre aqui, como eu brinco, né? 25 horas por dia, 8 dias por semana. Ju, muito obrigado pela oportunidade. Eu amei conversar contigo hoje. Obrigada, Dei, foi sensacional. Aguardo você, gente. Se você está procurando um intercâmbio para você ou para o seu filho, chama a Cola em Viagens, que a gente tem um programa perfeito para vocês.